A paz do Senhor, a paz do Senhor. Estamos aqui nós para mais um vídeo do nosso canal, né? Um canal aqui onde nós falamos de fé, falamos de maternidade e também falamos do nosso mundo digital, não é mesmo? E hoje nós vamos falar um pouquinho de fé. Vamos contar um pouquinho, bem resumido, porque a história é longa, o testemunho é grande, mas vamos contar um pouquinho do nosso testemunho, do porquê as duas vezes que eu fiz um propósito do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as duas vezes que eu fiz, eu estava prestes a entrar numa depressão. Sim, uma depressão profunda, mas o Senhor, somente o Senhor, que pôs a sua mão poderosa e nos guardou debaixo das suas asas. A primeira vez que eu fiz esse propósito do Salmo 91 é muito conhecido, eu já sabia até ele assim de cor, porque os meus avós paternos nos ensinou, né, a fazer essa oração, a usar ele como oração, porque ele é um salmo muito poderoso, aonde abrange a proteção que nós precisamos, principalmente no mundo espiritual. E eu estava passando por um deserto muito grande na minha vida. A primeira vez foi quando eu tinha só o Davi, né? E eu estava passando por um deserto muito grande, muito grande. Dormindo num chão, lembro eu, num colchão de solteiro, aonde tinha um pedaço que estava até saindo um pouco da espuma. E eu dormindo naquele chão, junto com o meu filho. Eu fiz esse propósito de acordar já orando o Salmo 91. Eu lembro que eu levantava as minhas mãos para os céus e fazia aquela oração. Eu li o Salmo 91 durante, acredito eu não lembro, mais uns 20 dias, não lembro quantos dias foi, que eu fiz esse propósito, todo dia quando eu acordasse, eu orasse o Salmo 91. Eu passei por algumas sessões psicológicas, onde tive um acompanhamento de algumas profissionais, mas elas tiveram que confessar que era a minha fé que estava me mantendo de pé. Então existe um momento nas nossas vidas que nós vamos passar sim por desertos. Desertos esses que você e eu vai passar sozinho. Até o seu melhor amigo, até aquela pessoa mais próxima, o Senhor não vai permitir ela estar lhe dando o suporte devido. Por quê? Porque aquele momento é necessário para você se aproximar mais de Deus e confiar na grandeza dele e confiar que a proteção dele é o que vale para a tua vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por todas as irmãs, por todos os irmãos que me ajudaram em oração durante todos esses períodos que passei na minha vida. Agradeço pela minha família, agradeço por todos, todos, todos. Eu não consigo nem citar nomes, porque senão eu vou falhar em esquecer de alguém, porque foram muitas pessoas. Eu agradeço e entrego a vida de cada uma delas nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa retribuir tudo aquilo que fizeram por mim em oração, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. O Senhor está aqui, mas Ele também está aí do outro lado. Basta você ter fé, que se você fizer uma oração com fé, Ele vai estar agindo em teu favor. E aí o Senhor nos deu, né? Nos deu vitória. E quando foi agora uns 60 dias atrás, eu também tive uma perca muito grande. Eu, toda a minha família, tivemos uma perca muito grande. E eu sofri muito na pele, no corpo, no físico, tanto quanto sofri no emocional. E novamente, passei por um deserto, aonde ninguém, aonde as pessoas até mais próximas não puderam, o Senhor não permitiu. Eu creio que foram permissões do Senhor, porque nada neste mundo acontece se não for Ele permitindo. Aonde estava de novo, só eu, no deserto. Nem meu esposo, que por muitos momentos mesmo, ele parava e perguntava: minha filha, o que que você está sentindo? Conversa comigo. E eu não conseguia conversar, eu não conseguia liberar aquilo que eu estava vivendo eu dentro. E você pode ter certeza que quando você estiver passando por esses momentos de deserto, assim como Satanás, ele foi ao encontro de Jesus e tentou o próprio Deus, tentou o próprio Filho de Jesus, ele vai vir e vai te tentar também. Muitas pessoas que te abraçam, diz que é seu amigo, diz que você pode contar, né? Que, que em qualquer momento da sua vida vai estar ali para te dar um suporte. Pode ficar despreocupado, que muitos desertos na tua vida são essas pessoas que vão ser usadas para lhe afligir. Então você começa a ouvir muitas palavras que não queria estar ouvindo. Você não estava preparado ali para ouvir. Aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade.
as pessoas mais próximas, porque são as que você dá espaço, são as pessoas que você dá liberdade, vão falar coisas que vão doer, vão falar coisas que não deveriam ser faladas e que você não está pronta para ouvir. E aí eu passei por momentos muito difíceis. O meu corpo padecendo, o meu corpo precisando de cuidados, e só eu e Deus. Só eu e Deus, só eu e Deus. E aí a minha cabeça, essa experiência que tive, reconhecia o poder de Deus, mas ela não conseguia reagir. E foi quando no mundo espiritual, o Senhor me deu discernimento de mais uma vez. A depressão querer rodear a minha casa. Aproveitar aquele momento de fragilidade, aquele momento de dor, de perca, para o quê? Para entrar e querer roubar os meus sonhos, roubar as bênçãos que o Senhor já tinha me dado. Eu lembro que até com os meus filhos, com meu esposo, eu estava sendo muito agressiva. Porque uma pessoa, quando ela está machucada, quando ela está ferida, ela consegue machucar as outras pessoas, até aquelas que ela mais ama, sem querer. É algo espontâneo, sabe? É uma reação de tudo aquilo que ela está vivendo, passando em volta. E foi quando eu comecei a agredir demais, verbalmente, os meus filhos, meu esposo, que eu vi que eu não estava em si. Eu não era Alice. E o Senhor, na minha intimidade com Ele, Ele falou: levanta um propósito de 7 dias com o Salmo 91. Porque não é Ele que tira a proteção de nós, mas é nós que saímos de debaixo da proteção. E aí eu falei: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a estar debaixo das tuas asas. Eu quero estar debaixo da proteção do Altíssimo, porque eu reconheço, Senhor, que sem ela eu não sei viver. É por isso que a gente crê muito que as pessoas que um dia serviu a Cristo, um dia esteve na presença do Senhor, esteve obedecendo, esteve congregando, quando sai, começa a viver coisas que não consegue nem explicar. Por quê? Porque ela saiu da proteção do Altíssimo. E aí eu falei: Senhor, eu não consigo, eu não quero, eu não posso viver sem a tua proteção. E aí, dessa vez, nem os profissionais o Senhor permitiu me atender. Porque eu procurei, eu falei: Senhor, se for da tua vontade, assim será, de eu conseguir uma consulta. Porque o médico falou: olha, no seu caso, você até passa na frente de algumas outras pessoas, porque tá muito delicado, né? Então você consegue um atendimento mais rápido. Mas tudo que a gente faz em oração. E a gente ora assim e fala: Senhor, se for da tua vontade. Porque permissão, existe aquela permissão que, de tanto você pedir, 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 ele permite você ir, mas lá na frente você quebra a cara. Foi permissão, ele permitiu para você aprender algo. Mas a vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu falei: Senhor, eu quero a tua vontade prevalecendo em mim. Mesmo eu estando enferma, doente, eu não quero negligenciar o cuidado, tudo aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, mas aquilo que não estiver no alcance das minhas mãos, se não for a tua vontade, Senhor, tira, não permita eu passar. E até hoje eu ainda estou esperando essa consulta. E não fui chamada. Por quê? Porque quem me tratou, quem cuidou de mim, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Mas foram dias muito turbulosos. Foram dias que você ia plantando verdadeiramente a semente do Evangelho, chorando e gemendo. Chorando e gemendo, chorando e gemendo. Posso até ser que algumas pessoas digam: ah, eu sei que você estava passando por isso, por aquilo. Mas a dor, o sentimento, só eu e Deus. Só eu e Deus. Muitos sentimentos teu, mulher. É só você e Deus. É necessário ser só você e Deus. Mas você não pode se acostumar a continuar nessa situação. E foi o que eu fiz. E aí o Senhor falou: faz um propósito. Levanta o propósito. E aí eu fiz de 7 dias, lendo em alta voz o Salmo 91 dentro da minha casa. E repreendendo tudo aquilo que estava ao meu derredor, esperando uma brecha para poder me tragar. E aí eu comecei o propósito.
Até abri ele para as minhas redes sociais, para algumas pessoas me acompanharem, estão lá no grupo do WhatsApp. Como eu estou em outro propósito agora do Salmo 23 durante 21 dias, eu vou deixar o link aqui do grupo. Se você, quando vê esse vídeo no nosso canal, tiver interesse de entrar no nosso grupo só para propósito, ele é fechado, aonde só eu e meu esposo temos acesso para falar, mandar mensagem, né? Então, vocês vão estar recebendo, né, uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento. Mesmo estando difícil, fica firme, porque o Senhor é contigo. Então, se você quiser sentir no seu coração, falar, eu quero fazer um propósito pela minha vida, entre, né? Que se já tiver percorrendo algum propósito, você pode começar na sua data, no seu tempo, né? Em nome de Jesus. E aí, quando eu completei os 7 dias, eu senti de continuar fazendo. Eu entreguei o propósito, né? Já tinha entregado em oração, só que eu continuei orando o Salmo 91 pela minha vida. E teve um dia que eu não estava bem psicologicamente dentro da minha casa. Eu alterava a voz e eu via que aquilo ali não era eu. Aquele sentimento ruim que estava dentro de mim, aquela aflição, aquela dor tão grande, o Senhor podia tirar com seu poder, porque Ele tem o bálsamo que cura todas as dores. E as dores da alma, somente o Senhor Jesus tem poder de curar. O remédio não cura, porque eu sentia muitas dores de cabeça, quase todos os dias eu deitava para dormir e quando acordava estava com dor de cabeça. Então, o remédio físico feito pela mão do homem podia até sarar a dor de cabeça, mas a dor da alma ainda não tinha sarado e nem ia conseguir. Foi o Senhor Jesus, que num dia ele até usou meu esposo, por isso que a Bíblia fala que é bom ser dois para caminharem juntos, porque quando um cair, o outro está de pé e lhe ajuda a levantar. Por isso que não é bom se caminhar só. Mas a caminhada tem que ser os dois em concordância, porque também não pode os dois caminharem juntos se não tiver concordância. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu louvo a Deus pela vida do Francinaldo, que ele me colocou sentada numa poltrona na minha casa. E ele olhou dentro dos meus olhos e falou: mulher, tu quer perder, tu vai deixar o inimigo da tua alma fazer tu perder tudo o que você já conquistou até aqui. Para! O luto já acabou, a perca, o momento de sofrer, de ver. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele permitiu passarmos por isso, é porque Ele conhece o nosso interior e Ele está nos preparando para coisas maiores. Mas se você continuar nesse sofrimento, sem se abrir, sem conversar, nós não vamos conseguir resolver. Mas quando Ele falou, você quer perder tudo que o Senhor já te deu até aqui, aquilo ali foi como se as escamas dos meus olhos caíssem, os tampões dos meus ouvidos, os comichões dos meus ouvidos tivesse saído e o sangue do Cordeiro me lavado e me colocado novamente debaixo da sombra do Altíssimo. E aí eu respondi para ele: não, eu não quero, em lágrimas, em lágrimas. E ali naquele momento, o Senhor me limpou, me libertou, porque eu respondi para Ele que eu não queria perder, que eu não ia deixar o inimigo da minha alma fazer eu perder tudo aquilo que o Senhor tinha me dado e que eu tinha conquistado na minha fé. Então eu quero te dizer, mulher, eu quero te dizer, mãe, eu quero te dizer, você que está aí me ouvindo, nessa forma tranquila e calma que eu sempre falo. Eu gosto disso.
Porque como eu posso ajudar uma alma, uma pessoa que está aflita, eu sendo grosseira, eu sendo estúpida com as minhas palavras, eu sendo até muito explosiva, sendo que a vida dela já está sendo uma tormenta. Como eu posso levar a paz, sendo que eu não tenho paz nem na forma de falar com as pessoas? Sendo que eu não mostro empatia. E se eu estou aqui te falando que você pode sim sair desse olho, desse furacão, você pode sim sair desse problema, você pode sim conquistar as suas bênçãos e você pode sim fechar as brechas para que o inimigo não roube as suas bênçãos. Você pode, mas desde o momento que você esteja debaixo da proteção do Altíssimo. E não é simplesmente você ler um salmo, você orar, fazer uma oração e todas as tuas atitudes lá atrás forem contra. Você desobedecer todas as outras ordenanças que o Senhor deu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque no mesmo capítulo ele diz lá: porque me amou, eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí você não quer amar a Deus sobre todas as coisas. E você não quer conhecer o Senhor. Você está anulando todos os outros versículos atrás. Então, a tua vida com Cristo é um conjunto de obras. Você pode sair desta tormenta que você está vivendo. Esse deserto que você está passando não é para a vida toda. Não é para você morrer no deserto. Esse momento que você está passando de luta, de aflição, é para você forjar a sua fé. Sabe por quê? Porque é muito fácil. É muito fácil eu pregar a palavra. É muito fácil eu recitar alguns versículos. É muito fácil eu conhecer a Bíblia. Mas na hora de colocá-la em prática, eu não coloco em prática. A pastora Alice não vai ser a Santa Rona, a pastora Alice não vai ser a sabe tudo, a pastora Alice não vai ser a que agrada todo mundo, longe de mim. Eu desagrado sim muitas pessoas. Algumas pessoas se aborrecem sim comigo, mas é elas com Deus. É elas com Deus. Eu vou continuar sendo a Alice. E uma coisa que eu falo muito, eu quero é viver a palavra do Senhor. E eu quero ter comunhão para que Ele fale comigo, para que Ele confirme, para que em tudo que eu viver, eu veja Deus. Nas lutas, no sofrimento, na aflição, na alegria, na bonança, na festividade. Porque tem muitas pessoas que acham que só vê Deus no sofrimento, se estiver sofrendo, se estiver na luta, se estiver ali naquela coisa tenebrosa, eu vejo Deus me socorrendo. Deus está em todos os momentos e em todos os lugares. E Ele está sim também na alegria. Ele está sim também nos momentos de bonança. Senão Ele não tinha prometido que viria para nos dar vida e vida com abundância. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Eu prego que Deus vai abrir o mar vermelho, as tempestades para os meus irmãos, mas na hora que eu estou na frente do mar, eu não tenho essa fé. Eu prego que se você passar pelo fogo, eles não te queimarão. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor é contigo. Mas quando é eu que estou passando, aí é que é mais difícil. Sabe por quê? Porque a palavra também nos diz, e é certo, que é mais fácil eu querer tirar o cisco que está aí dentro do teu olho do que eu tirar a trava que está dentro do meu. É mais fácil eu querer consertar os teus problemas do que eu consertar os meus, porque os meus eu estou lá dentro, estou padecendo, mas os teus eu estou vendo de fora e eu não estou sentindo nada. Quem sente é você. Então é mais fácil eu resolver algo que eu não estou sentindo. Então confia no Senhor você. Peça a Deus para você não sair debaixo da proteção do Altíssimo. Faça um propósito pela sua vida. Esteja você bem para poder conseguir ajudar outras pessoas. E depois de todos esses processos que passei, todos esses processos que eu senti ali aquela opressão tão grande sobre a minha vida, o Senhor, depois que me guardou, me livrou, me tirou, né, daquele processo e me deu vitória, Ele me falou
pelo qual motivo eu passei por tudo aquilo. É para que hoje eu pudesse falar com toda certeza que Jesus cura sim. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva. E que se você estiver aí me ouvindo e está numa depressão profunda, não quer mais nem viver, porque acha que não tem solução para o teu problema, eu quero te dizer sim, Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é a resposta que você tanto procura. Jesus é o preenchimento da alma vazia. Esse buraco que tem aí dentro do teu coração, esse buraco que nada preenche. Você já tentou com muitas coisas nesta terra, mas nada preencheu o vazio da tua alma. Eu quero te dizer, com toda a certeza, que Jesus pode preencher a tua alma e você ter prazer em viver, prazer em cuidar da tua casa, prazer em cuidar dos teus filhos, prazer em amar o teu esposo e prazer em se amar e viver a vida da forma que o Senhor quer para testemunhar a grandeza dele. Eu espero que esse meu testemunho de vida sirva para você. Sirva para você entender que tem solução. Que Deus te abençoe. Se você conhece alguém que está passando aí por uma dificuldade muito grande, emocional, física, espiritual, na sua vida está sofrendo e ela acha que não tem mais solução, envia esse vídeo, compartilha esse vídeo e fala: olha, a pastora Alice, ela passou por situações parecidas com essa que você está vivendo e ela nos garante que existe solução. Olha aqui o testemunho dela. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. A partir do momento que você clamar por Ele, você clamar, falar: Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda. Me ajuda, entra na minha vida. Faz o que o Senhor quer. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque nós teremos mais mensagens de fé, teremos mais mensagens relacionadas à maternidade, teremos mais mensagens relacionadas ao mundo aí digital, porque eu quero abençoar vidas. Eu quero abençoar mulheres, abençoar filhos, né? Porque uma mãe saudável, ela cria os seus filhos, ela educa os seus filhos com saúde. Saúde mental, saúde física, saúde psicológica, saúde financeira. Mas se ela não estiver bem, a base não estando bem da obra, a obra vai crescendo desestruturada. Então, se inscreve aí e compartilha com quem está precisando. Que Deus te abençoe, que Ele derrame bênçãos, graças sem medida sobre a tua vida. E eu profetizo que você vai conseguir a solução para os teus problemas, a cura que você tanto almeja e você precisa. Se você crê, também deixa aqui o seu amém nos comentários. Um cheiro e um beijo no teu coração.